saudamos aqueles que vão assistir. Hoje é o dia 24 de dezembro de 2023. Esse culto fica lá gravado na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, e você que vai ter acesso depois à gravação também, que no momento em que você assistir, você possa pensar sobre aquilo que estaremos refletindo na noite de hoje, na tarde e noite de hoje, com o tema Natal Luz no Mundo em Trevas. Natal Luz no Mundo em Trevas. Me chamou a atenção esse tema, primeiro porque é muito comum algumas cidades turísticas, como é o caso de Gramado, Garanhuns, aqui em Pernambuco, né? Essa época, elas serem bastante iluminadas. Recife sempre tem uma iluminação muito bonita, esse ano não foi diferente. E essa quantidade toda de luzes, principalmente quando são concentradas numa cidade bonita, como é o caso de Garanhuns, normalmente atrai as pessoas para verem o espetáculo da beleza que são aquelas luzes acesas. Recentemente, uma pessoa esteve num desses destinos turísticos, onde tinha um Natal Luz, e voltou dizendo: pastor, só teve uma coisa que faltou. Ninguém falou a respeito do aniversariante. E eu fiquei pensando, como é possível celebrar o Natal sem Jesus? E cada vez mais, infelizmente, isso tem sido realidade no mundo que vive em trevas e que, portanto, na verdade, não vive. Por conta desse tema, que hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos ter a oportunidade de ler do verso 1 até o verso 5. Vamos fazer como sempre, alternadamente. Eu faço um versículo e a igreja faz junto comigo o outro. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todos juntos? Ele estava com Deus no princípio. Agora sim, todos juntos novamente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A igreja leu 5. E agora a gente dá um pulo para o capítulo 3, onde vamos ler o verso 18 e 19, na continuidade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Todos juntos? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é a porção de sabedoria que todos nós precisamos para termos o nosso espírito alimentado, nosso ânimo renovado pela convicção do seu grande amor manifesto através da encarnação, do ministério, da morte, da ressurreição e da vocação que o teu Filho Jesus não apenas realizou aqui na terra, mas continua, Senhor, a realizar a tua destra nos céus. Ele nos enviou o Consolador, o Espírito de luz, o Espírito Santo que nos convence como um paráclito do nosso pecado, da justiça e do juízo. Porque somos pecadores, porque o mundo não creu em ti e porque o inimigo das nossas almas já está condenado. Junto com ele, todos aqueles que não creem no unigênito do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, mas que nós que cremos tenhamos a alegria de termos sido alcançados por tão grande graça e que nós não sejamos egoístas nem mesquinhos de nos apoderarmos dessa salvação de um modo individual, mas que sejamos ministros desta graça
para esse mundo que jaz no maligno e que vive em trevas, como se o próprio Deus Pai, por nosso intermédio, estivesse clamando às pessoas que se reconciliem com Deus, por meio da fé em Jesus, do arrependimento dos seus pecados e sendo guiados pelo Espírito através da palavra, possam ter a vida mudada da água para o vinho, das trevas para a luz. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém. O texto nos fala de Jesus como a luz. Seu Borges, que coisa boa, seu Borges. Meus irmãos, esse homem me traz muita alegria, né? Ele está nos levando e trazendo todos os domingos, há 2 anos, para o louvor da glória de Deus. Temos intercedido pelo Senhor, pelo seu carro. Deus te abençoe, seu Borges. E o texto nos fala de Jesus como luz, não somente uma luz como essas tantas que são acesas nas cidades turísticas, mas como a luz verdadeira que ilumina todo homem. A luz que veio para iluminar um mundo em trevas. E o mais interessante é que esse mundo em trevas não concebeu, não aceitou, não testificou que Jesus era quem ele realmente era. Antes, pelo contrário, esse mundo trevoso colocou Jesus Cristo numa cruz, mesmo que ele não tivesse cometido nenhum ato ilegal contra César, mesmo que ele não tivesse blasfemado contra Deus, mesmo que ele não tivesse de modo algum desonrado a lei de Moisés, aquelas pessoas preferiram libertar um homem condenado da justiça, um pecador que estava nos seus últimos dias para ser morto e foi libertado, e Jesus Cristo morreu no lugar dele. Tamanho é o engano do coração de todos aqueles que vivem em trevas e cegos por viverem de acordo com a sua própria sabedoria, o seu próprio entendimento. Pensando sobre isso, eu quero começar falando sobre o sentido bíblico do que seria trevas. As trevas não são exatamente nada a não ser a ausência da luz. O escuro, ele não é uma entidade em si mesmo. Ele é a falta de algo que faz a distinção. Então, as trevas são a falta de luz. O mundo em trevas é um mundo vazio, sentindo a falta de Deus. Eu gosto muito do Salmo 42 e 43, na verdade são um salmo só, quando ele nos diz, o salmista, que assim como a corça anseia por águas correntes, diz o salmista, meu coração tem sede de ti, ó Deus. Todo ser humano, apesar de ter essa sede de Deus, precisa se submeter a Jesus Cristo como Rei da sua vida. Já tive a oportunidade anteriormente de expressar esse tipo de entrega como se nós descêssemos do trono da nossa própria soberania, tirássemos a coroa da nossa cabeça e pedíssemos a Jesus para sentar no nosso trono e colocarmos a nossa coroa na cabeça dele, para que ele possa governar, tomar decisões, dirigir os nossos passos, nós que até então éramos guiados apenas pelo nosso entendimento, pelo nosso coração, pela direção dos nossos pensamentos, que são completamente diferentes dos pensamentos de Deus. Meus irmãos, é justamente por nós vivermos antes desse encontro com Jesus Cristo dessa forma que vivemos de um modo pervertido. A perversão, que é uma palavra muito usada em outra conotação, mais comum, nada mais é do que, imagina uma pirâmide de cabeça para baixo. É algo que foi feito para uma finalidade e de repente você inverte o sentido, o uso, a função, a natureza. Você desvia
algo daquilo que ele foi criado para ser e dá para ele uma função, um destino, uma utilidade completamente diferente. Viver de um modo perverso, desviado da natureza original, seria uma definição bíblica de um mundo que vive em trevas. Um mundo distante de Deus, vivendo de acordo com a direção do coração de seres humanos pecadores, como Barrabás, como Pôncio Pilatos, como Caifás e tantos outros que colocaram o Filho de Deus para morrer, simbolicamente, em nosso lugar. Barrabás é como um tipo do ser humano pecador, eu e você, e Jesus Cristo no lugar dele. É um símbolo do último, definitivo sacrifício que era necessário para que o pecador fosse reconciliado com Deus. Os seres humanos, vivendo sem Deus, é como Paulo, que expressou em Romanos capítulo 1, o livro de Romanos é um dos meus livros preferidos da Bíblia, e o capítulo 1, junto com o capítulo 8, são dos meus preferidos. Mas no capítulo 1, especificamente no verso 22, 23, até o 25, na verdade até o 26, Paulo nos expressa exatamente, a gente ainda pode ir adiante até o 27, ele nos expressa exatamente do que é o ser humano vivendo, guiado pelo seu próprio entendimento, pela sua própria consciência. Nesse trecho de Romanos 1, Paulo está falando de santidade no aspecto carnal, sexual. E ele olha para um mundo em que a homossexualidade está tão presente, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, e olhando para isso, e olhando para aquilo que era o propósito de Deus, Paulo fala a respeito de Deus haver entregue seres humanos pecadores à própria concupiscência dos seus corações, à própria direção enganosa das suas mentes carnais, das suas mentes desprovidas da verdadeira sabedoria que vem de Deus. E é por isso que em Romanos 1, a partir do verso 22 ao 27, Paulo diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele começa falando da idolatria e continua dizendo: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Que bendito seja para sempre. Amém. E aí arremata Paulo, dizendo que por causa disso, por causa da disposição do coração daqueles homens carnais, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, e do mesmo modo os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Porém, a perversão sexual é apenas uma das várias formas de se viver de um modo desnaturado, de se viver de um modo dissociado daquilo que é realmente a intenção do Criador. Ora, quando Paulo tem em mente a pureza sexual, ele tem em mente que o próprio Criador, quando fez o homem e a mulher, fez um para o outro, como complementares em todos os aspectos e como a única forma possível de continuidade da vida, e não apenas da procriação, feita de uma forma autômata e matemática, mas a procriação guiada pela mensagem que o próprio Deus deu. O chamado mandato cultural de Gênesis 1:26, quando o Senhor mesmo diz que os homens, o homem e a mulher, eles deveriam encher a terra. De que forma? Do modo como foram criados, a imagem e semelhança de Deus. Se isso não aconteceu, meus irmãos, é porque com o pecado o ser humano ficou
não apenas distante de Deus, aliás, uma distância que só se tornou transponível porque Jesus Cristo morreu no lugar de Barrabás, no meu lugar, no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, olhando para essa circunstância, meus irmãos, Paulo antevê um ser humano completamente distante daquilo que era o plano original. E isso não é apenas nas relações íntimas. Isso em todas as decisões da vida, todos os direcionamentos, seja na relação mesmo entre um homem e uma mulher. Existe a pecaminosidade na homossexualidade, isto é fato. Romanos 1 não deixa a menor dúvida. Porém, existem casais que vivem como homem e mulher, mas vivem uma vida completamente diferente, dissociada e pervertida em relação àquilo que era o propósito original para o casamento. Que a mulher seja uma bênção, a Éster, a auxiliadora, a porção generosa de Deus, e o homem seja para a mulher como Cristo foi para a igreja, aquele que é capaz de amar de um modo sacrificial, do modo como o próprio Jesus fez. Quando a gente olha para essa descrição que a gente encontra, por exemplo, na primeira carta de Pedro, na carta de Paulo aos Efésios, a gente pensa que é algo muito distante de uma realidade possível, mas não é. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes, e ela é a porção de Deus para que todos nós possamos ser perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meus irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos mostra o propósito para o qual a família foi criada, o ser humano foi criado, a igreja foi criada, o propósito para o qual você, como filho, como filha de Deus, foi vocacionado para viver, não mais para a sua glória, mas para a glória de Deus, o Criador, que é o nosso Redentor, e Ele que nos alcançou com a sua glória, nos vocacionou para sermos uma bênção, para que a sua família seja abençoada, mas não só isso, para que o seu ciclo de relacionamento seja abençoado, seu trabalho, sua igreja, meus irmãos, para que isso vá como uma onda de bênção, saindo da sua esfera particular e alcançando outras pessoas, de tal modo que a gente possa alcançar os locais mais distantes desta terra, que vive em trevas, distante do conhecimento de Deus. Essa terra precisa entender que Jesus Cristo, Ele é a origem e o meio de todas as coisas. Meus irmãos, não há verdadeiramente vida sem Jesus. Curioso como esse mundo que jaz no maligno e vive em trevas, esse mundo costuma rotular a vida de acordo com a palavra de Deus como uma vida regrada por amarras, como se nós estivéssemos algemados a um conjunto de dogmas e doutrinas, quando, na verdade, a doutrina bíblica ela nem humana é, ela é o próprio ensinamento de Deus, para que o ser humano possa conhecer a vida verdadeira, para que o ser humano possa compreender a verdade, a única verdade, que não é um conceito filosófico, que até hoje não foi alcançado por tantos homens que se dizem entendidos, sábios. O texto disse, dizendo-se sábios, fizeram-se como loucos. Por quê? Porque rejeitaram a glória do Deus invisível e foram adorar aquilo que é corruptível. Quantos não são fãs de ídolos humanos? Sejam eles influencers, sejam eles cantores, cantoras, até pastores, até tem gente até que é fã de meio religioso, pessoas que supostamente conhecem a Cristo e têm seres humanos como seus ídolos. Quanto, na verdade, meus irmãos, todo ídolo é uma farsa. Todo ídolo é uma representação imperfeita da única verdade e do único ser que é digno de ser louvado, de toda a honra, de toda a glória, e esse ser, que é o nosso Deus, ele é espiritual, e ele não pode ser reduzido a nenhuma imagem visível. Esse Deus maravilhoso nos deu Jesus Cristo como seu unigênito. Observe que o texto que nós lemos, o texto de ouro da Bíblia, João 3,16,
Por que é o texto de ouro? Porque se a gente fosse resumir a Bíblia toda num versículo, seria João 3,16. Se por acaso você tem dificuldade para decorar versículo, comece por João 3,16, porque ele abre a sua compreensão para toda a Escritura. E ele diz que Deus nos amou de tal forma que nos deu o unigênito dele. Em outros momentos, Jesus Cristo vai ser descrito como o primogênito da nova criação. Ele é o unigênito de Deus porque não há nenhum semelhante a ele, é o único da sua espécie, ele foi gerado por Deus na eternidade, ele é antes de todas as coisas. E mais, João, o evangelista, fazendo um paralelo com Gênesis, no Novo Testamento, ele começa dizendo que Jesus, ele é o princípio da criação. Além de ser divino, como o próprio Pai e o Espírito, ele participou da própria criação, de tal modo que ele é antes de todas as coisas foram feitas por meio dele. E é por meio dele que essas coisas realmente existem. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala de Jesus no sentido de plenitude. E nele, todas as coisas ganham sentido. Meus irmãos, esse Jesus Cristo, ele é a razão do Natal. Não há Natal sem Jesus. Natal sem Jesus não é verdadeiramente Natal luz. É um Natal sem sentido. E quantos são aqueles que têm nessa festa, que é uma festa cristã, um momento de endividamento, de comprar exageradamente, de trocar presentes, quando na verdade o maior presente nós já recebemos. E não há nada que nós possamos fazer para retribuir o favor de Deus em nossa intenção, em nossa intenção da nossa salvação. Pensando sobre isso, Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo escreve, conforme a gente vai ler aqui, a partir do verso 13, ele diz que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para onde, igreja? Vamos ler juntos? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele é descrito como primogênito porque Jesus Cristo está inaugurando uma nova ordem. Não é à toa que nós aqui no Ocidente comemoramos daqui a uma semana, o ano 2023, quando nós sabemos que o mundo existe há muito mais tempo. Mas, na verdade, o nascimento de Jesus, para nós cristãos, ele inaugura um novo tempo. Um novo tempo antes e depois de Cristo. O novo tempo depois de Cristo é o tempo da graça. É um tempo em que os seres humanos podem realmente entender o que Paulo quis dizer aos Colossenses, que Deus nos tirou das trevas para a luz. E não só isso. Ele nos transportou para o reino do seu Filho, que é um reino de amor. No sangue de Jesus, nós fomos resgatados como pecadores e nós finalmente tivemos a oportunidade de conhecer a Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Não há vida verdadeira. Não é só Natal, não. Tá certo? Não há vida verdadeira sem Jesus. Não há verdade dissociada de Jesus. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Se vocês conhecerem o Filho de Deus, verdadeiramente vocês serão livres. Porque essa liberdade que o mundo apregoa, que é oposta ao reino de Deus, na verdade, ela tem o nome de liberdade, mas ela em si mesma é uma prisão. Porque quanto mais o ser humano se aprofunda no pecado, quanto mais distante de Deus, mais acorrentado ele se torna, inclusive voluntariamente, por se submeter a um jugo que não é o jugo de Deus
Jesus disse: venham a mim, vocês que estão nessa condição, e vocês encontrarão aquilo que vocês estão buscando. Quem tiver aflito, oprimido, venha a mim, né? E vocês vão encontrar em mim descanso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: aquele que tiver fome, venham a mim e coma. Compre sem dinheiro, porque aquilo que Deus veio oferecer para vocês é o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que veio para saciar a sede de Deus, a fome de Deus. Aquele que veio para nos mostrar quem realmente é Deus. Ele disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou com você e ainda você pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é descrito por Paulo como a origem de todas as coisas. E todas as coisas, meus irmãos, subsistem nele. Voltando para o texto de João, João fala de Jesus como a luz que veio ao mundo de trevas. Porque esta é a ênfase do Natal, para que realmente o Natal de cada um de nós seja um Natal luz. Nós precisamos entender que Jesus veio ao mundo para que nós possamos viver na luz, como na luz ele está. É assim que nós temos paz com Deus e comunhão uns com os outros. João 12:46, vamos ler juntos o que ele disse ao Senhor? Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. Há uma opção. Há uma saída. Há uma providência de Deus em favor deste mundo em trevas. Essa providência tem nome. Essa providência é uma pessoa. A verdade é o caminho, a vida. E sem essa pessoa, nenhum ser humano pode ir a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse que veio como luz. E quando eu penso sobre essa perspectiva, a primeira imagem mostrava uma pessoa vivendo em trevas, na sua cegueira. Eu só lembro do apóstolo Paulo. Paulo escreveu aos Colossenses, mas eu não posso esquecer que é muito simbólico que Paulo, quando teve seu encontro pessoal com Jesus, primeiro ele viu uma grande luz que o cegou e fez com que ele literalmente caísse do cavalo. A queda de um cavalo não é coisa fácil. Eu nunca caí do cavalo. Não literalmente. Mas conheço amigos que caíram e que se machucaram seriamente. Teve que fazer cirurgia para consertar a mão, os ossos que quebraram. É um negócio meio difícil. Mas as nossas dificuldades muitas vezes são permitidas por Deus para que a gente se aproxime dele. Tal foi o caso de Paulo, que precisou cair do cavalo para discernir que aquela luz era Jesus. E Jesus, que surge como uma luz tão forte que Paulo fica cego e só via um vulto, ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele usa o nome hebraico daquele homem, Saulo ou Shaul, e diz: Saulo, por que você me persegue? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Saulo poderia ter perguntado: quando é que eu te persegui? Eu não persegui a ti, eu persegui a Ananias, que se encontra em Damasco, e eu vim prendê-lo, e a tantos outros, como Estevão, que foi morto apedrejado, e eu estava presente, segurando a capa daqueles que foram os carrascos de Estevão, e tantos outros servos e servas. Deus, Jesus disse: você me persegue. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que Jesus, ele se identifica conosco. Ele se identifica com os perseguidos. Ele se identifica com os excluídos. Ele se identifica com os difamados. Ele se identifica com os despossuídos de bens. Ele se identifica com os que estão endemoniados.
ele se identifica com o ser humano pecador, na sua miséria. Ele se torna um de nós, embora sem pecado, e demonstrando não somente a autoridade de Deus, que pode mudar toda e qualquer circunstância de vida, mas também através desses sinais. Gosto muito da perspectiva de João, de que tudo aquilo que Jesus fez como milagres eram, na verdade, sinais. Por quê? Porque o sinal é um signo que tem um significado por trás, e o significado de quando Jesus curou cegos é que Deus estava chamando a humanidade e a atenção para que eles deixassem de adorar as imagens, para adorar o Deus verdadeiro que não pode ser reproduzido numa imagem. Que ao invés de ouvir ídolos mudos, desse ouvido à voz de Deus. Que ao invés de caminhar de acordo com a sua mentalidade carnal, pecaminosa, pudesse caminhar guiado pela palavra de Deus, como disse Paulo quando escreveu aos Romanos: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quem caminha guiado pelo Espírito de Deus, firme na palavra de Deus, meus irmãos, está na luz, tem comunhão com Deus, é purificado dos seus pecados, e isso faz com que a gente tenha comunhão com o nosso semelhante. Essa semana eu tomei uma decisão difícil, que Deus me deu, algo que para mim foi, de certa forma, muito caro. E eu me submeti a Deus e depois tive paz, mesmo sem entender imediatamente por que Deus mandou fazer algo que eu fiz para a glória dele. Mas senti paz, porque o que Deus quer é que seus filhos e filhas testemunhem sobre quem Deus é. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente se submetendo à vontade desse Deus, que é a fonte luminosa. Nós não temos luz em nós mesmos. Se a gente fosse fazer um paralelo com a astronomia, muitos adoraram a Deus como os egípcios através do sol. Ele não é o sol. Deus criou o sol. Mas se a gente fosse fazer um paralelo, nós seríamos como corpos que não têm luz própria, chamados iluminados. E Deus seria como o sol que tem luz em si mesmo. Essa luz é Jesus Cristo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. E como nós somos corpos iluminados, a gente recebe a luz dele, mas essa luz não fica em nós. Por quê? Porque Deus quer que a gente viva por meio dele. E quando a gente vive por meio dele, a gente brilha. Quando a gente vive por meio dele, nossos olhos brilham. Quando as pessoas veem o brilho dos nossos olhos, quando elas percebem no nosso sorriso que há esperança, muitas delas, que ainda que não deem crédito para nós naquele momento, em algum momento das suas vidas, elas vão procurar, vão pedir uma oração, vão pedir uma palavra, vão pedir um esclarecimento. E a Bíblia diz: esteja sempre pronto para responder para essas pessoas a razão da esperança que há em vocês. A razão dessa esperança é o motivo do Natal, é Jesus Cristo, nosso Senhor. João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, que a luz veio ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos ler juntos o verso 9 de 1 de João 4. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Em conclusão, meus irmãos, Natal não é apenas uma festa para celebrarmos o nascimento de Jesus. O Natal é uma festa para celebrarmos a oportunidade que temos de nascer novamente pelo Espírito, de vivermos para Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse Senhor, ele esclareceu muitas coisas que os discípulos precisavam ouvir. E no Sermão do Monte, no capítulo 5, nos versos 15 e 16, ele disse: ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Todos juntos no verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês
diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O mundo vivendo em trevas é um mundo vivendo de obras que não agradam a Deus. O mundo vivendo na luz é um mundo vivendo guiado pela luz que é Jesus e brilhando a luz de Deus para que todas as pessoas ao nosso alcance possam ver. Não esqueçam que um verdadeiro Natal-luz, além de ser o Natal em que temos o discernimento de quem é Jesus, precisamos ter o discernimento de quem somos nós nessa festa. Que Deus abençoe e que você, meu irmão, minha irmã, aceite o convite que Deus nos faz hoje de fortalecer a fé em Cristo, de viver por Ele, impactando o mundo que vive em trevas. E essa imagem é bem uma representação daquilo que Deus quer que seja a minha vida e a sua vida nesse Natal. Amém? O mundo em trevas e você manifestando a luz que você recebeu de Deus, a luz verdadeira, Jesus Cristo, que ilumina todo ser humano. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá um discernimento totalmente diferente daquele que as pessoas têm como sentido comum do Natal. Essa não é, Senhor, apenas uma data que marca a aproximação do final de um período de 365 dias. Essa não é uma data que marca a importância e a necessidade de comprarmos presentes para expressar que gostamos, que valorizamos o ser humano. Mas essa é uma data, Senhor, que nos lembra o grande sacrifício que foi feito por Jesus de se identificar conosco, com nós pecadores, Senhor, de vir ao mundo abrindo mão da sua divindade que tinha nos céus junto ao Pai e aqui experimentar todas as dores e aflições que nós certamente jamais vamos de igual modo experimentar. Ele foi, como disse Isaías, moído pelas nossas transgressões. Os seres humanos não fizeram caso dele e não entenderam, não discerniram quem ele realmente era, Senhor. Não viram graça nem formosura, porém, ao ser colocado na cruz, ao expirar, seu sangue ali derramado, Deus, foi o castigo que nos trouxe a paz. Por causa disso, nós podemos viver com o Senhor, porque fomos reconciliados pela fé nele, com o Senhor. E sendo perdoados dos nossos pecados, podemos também viver para o Senhor. As obras que o Senhor preparou para que nelas andássemos desde a fundação do mundo, de tal modo que esse mundo de trevas possa ver a luz que é Jesus por meio das nossas vidas, que nós possamos viver de um modo que impacte as pessoas. Esse mundo carece disso. Usa-nos para abençoar esse mundo que precisa, Senhor, ser alcançado pela bênção da salvação. O Senhor prometeu a teu servo Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E hoje nós temos a responsabilidade, como teu povo, de abençoarmos as nações proclamando o teu evangelho, para que Jesus seja conhecido e as pessoas sejam redimidas, perdoadas e possam entender finalmente o verdadeiro sentido do Natal. O espírito do Natal, longe de nós de ser apenas uma disposição de fazer o bem ao próximo. É o Espírito Consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o nosso professor que nos ensina todas as coisas, inclusive como caminharmos nesse mundo de trevas, refletindo a luz que vem do próprio Jesus. Obrigado pela tua palavra. E se existe alguém hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que possa ter essa experiência, como Paulo teve, de um encontro com ele, um encontro transformador, que escamas caiam dos olhos
para que as pessoas que vivem em trevas possam discernir finalmente a luz verdadeira, que veio ao mundo, que foi pelo mundo rejeitada, mas que felizmente alcançou a minha vida, a vida dos meus irmãos, que nós possamos viver para a tua glória, Deus, em nome do teu Filho. Amém. E esse é o momento, queridos, de nos despedir, que Deus te abençoe. Manu? Eu fui surpreendido aqui que a minha filha quer falar, então vem, Manu. Boa noite, gente. Como vocês perceberam, era para ser surpresa, não era para precisar falar, mas meu pai é um pouco apressado. Não, brincadeira. Mas eu senti vontade de falar aqui hoje porque tá quase toda a família completa, faltou só o primogênito dos irmãos, né? Que são bastante irmãos. Toda a fileira daqui da frente, até o cachorro veio hoje. E é muito bom estar com a minha família aqui. Mas ver meu pai falando sobre Natal Luz, sobre brilhar, sobre refletir. Eu lembrei de quando ele começou a fazer aqui a Igreja da Praia, que ele falou pra mim, porque eu queria muito que você viesse junto com a gente. E lógico que um pai vai querer que a filha venha pra igreja dele. Mas eu falei pro meu pai, até hoje eu lembro dessa conversa, eu falei, pai, o seu chamado é lá, mas o meu não. Quem não sabe, eu faço parte, eu e Davi, a gente faz parte da igreja mãe dessa igreja, a Igreja Batista Emanuel. E tenho uma oportunidade de liderar o Ministério de Adolescentes, tem sido bênção. Só que eu percebi uma coisa. Meu pai, ele passou esse ano inteiro, eu entrei recentemente na faculdade, e ele passou um ano inteiro falando pra mim, filha, você finalmente achou o seu lugar. Você finalmente achou um lugar que você consegue fazer o que você gosta. E eu acho que eu consigo dizer que finalmente a recíproca é verdadeira. Que eu consigo ver finalmente meu pai contemplando o chamado dele por completo, plantando uma igreja. E é bom demais, não tem uma alegria maior do que você ver a sua família inteira sabendo que ela vai ser salva e ainda mais com um paizão desse, né? E é isso, gente. Mais salva de palmas pra ele. Eu tô ficando mais durão. Antes eu já estaria chorando aqui, né? Mas hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se alegrar. E eu fiquei muito feliz porque Davi aceitou o convite de vir, Manu também. Vitor não está com a gente hoje porque está na casa da mãe. Lucas e Felipe já são, né, cria da casa. E eu fico muito feliz de ter realmente os meus filhos alcançados pela graça de Deus. Vitor é o único ainda que não confessou a Jesus Cristo, mas eu creio na salvação dele, eu creio que lá no fundo do coração dele, com as dificuldades que ele tem de expor isso, ele também crê nesse mesmo Jesus. Invista na sua igreja, invista para que a sua igreja ela cumpra o papel dela de agência de salvação. E que você faça isso colocando seus dons, seus talentos, seus recursos, sua energia para o serviço de Deus. E vivendo com equilíbrio, né? Para que a gente possa desfrutar dessa comunhão que Manu falou, com sabedoria, porque tem tantas pessoas que falta sabedoria para isso e terminam estragando até mesmo a sua vida, porque se dedicaram somente à igreja e Deus nos dá a igreja como uma bênção, faz parte da nossa vida, mas ela existe para uma razão principal. Eu sempre digo isso. E é verdade, Manu, que Deus me trouxe para cá e é verdade que aqui eu encontrei uma outra dimensão do meu ministério. Mas a gente jamais pode pensar que o que Deus quer fazer em nós é apenas dentro dessas paredes. Deus nos traz continuamente para um espaço como esse, para aquilo que a gente vai fazer quando a gente sair daqui. Que o nosso Natal Luz seja luz por isso, porque ao sair daqui você possa brilhar a luz de Jesus. Deus nos abençoe. Obrigado, minha filha, pela sua homenagem. Mas sempre que você quiser, Sandro vai estar disponível aqui com certeza, né, para que você venha compartilhar desse grupo
ou trazer os adolescentes para cá, para que a gente possa também ter nosso ministério forte. E nesse momento a gente se despede de você, foi uma alegria. Mona, minha cunhada, está assistindo. Um beijo grande, Mona, para você, para a família e para você que participou conosco hoje, né, pelo nosso canal aí, nosso perfil no Instagram. Que Deus te abençoe e seja um Feliz Natal para você e para sua família. E assim a gente se despede de você, para aqueles que aqui estão, também que seja um Natal muito feliz com Jesus, porque sem Ele não existe Natal.